Está escrito no Salmo 128, versículos de 1 a 4, o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerá, feliz será, e tudo lhe irá bem. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, seus filhos como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, chegamos agora no período do Carnaval e já há alguns dias o que mais vimos na TV são propagandas da proposta de alegria e de felicidade baseada nesta festa mundana chamada Carnaval. E aí chega aqui a palavra de Deus e nos apresenta o segredo de uma vida feliz, de uma vida bem-aventurada. E o Salmo 128 é um cântico que descreve a verdadeira felicidade e as bênçãos que vêm da vida do homem que teme ao Senhor. E o salmista, inspirando-se em uma visão da vida familiar e do trabalho, nos revela um princípio fundamental, a chave para uma vida abençoada e feliz, perenemente, sem precisar de um momento, sem precisar de nenhum aditivo para ser feliz. Uma vida abençoada, pautada no temor a Deus. Este salmo não apenas nos mostra o que significa temer ao Senhor, mas também nos apresenta as promessas que acompanham aqueles que fazem da obediência a Deus a prioridade de suas vidas, daqueles que pautam a sua felicidade, a sua alegria na comunhão e na intimidade com Deus. Eu gostaria, juntamente com você, analisar o que este salmo nos ensina e como ele pode ser aplicado em nossas vidas hoje, e assim possamos usufruir da verdadeira alegria. Uma alegria que não depende das circunstâncias e de nenhuma outra coisa a não ser da comunhão com o Senhor e o bom relacionamento com a família. E ele começa dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então ele começa proclamando a felicidade da pessoa que teme ao Senhor. A palavra bem-aventurado aqui na Bíblia significa mais do que ser simplesmente feliz. Fala de uma felicidade extrema. Ela carrega a ideia de uma felicidade profunda, duradoura e que não depende de circunstâncias e que vem de viver em harmonia com Deus. Essa felicidade e alegria não é circunstancial, mas baseada em um relacionamento correto com Deus. Temer ao Senhor significa reconhecer a sua soberania e a sua grandeza, viver em obediência aos seus mandamentos e honrar a sua vontade em todas as áreas da vida. Isso significa temer ao Senhor. E isso resulta em alegria perene, em felicidade. Não se trata de um temor de medo, mas de reverência, de respeito pela santidade de Deus. Quando nós buscamos viver segundo a vontade e os caminhos do Senhor, somos levados a uma vida de paz, de alegria e de satisfação que não depende do carnaval nem das circunstâncias externas, mas do nosso alinhamento com a vontade do Senhor. E ele continua aqui, falando deste homem feliz. No versículo 2 ele diz: do trabalho de suas mãos comerá, feliz será, e tudo lhe irá bem. O salmista segue descrevendo a bênção que acompanha o trabalho daqueles que temem ao Senhor. O trabalho é uma parte essencial da vida humana. O trabalho é um instrumento que dignifica o homem. E Deus nos criou para trabalhar. É só lermos Gênesis 2,15, foi a primeira atribuição que o Senhor confiou ao homem. No entanto, o trabalho, quando realizado conforme a vontade de Deus, traz mais do que apenas sustento material. Sim, ele traz contentamento, prosperidade,
satisfação e senso de realização. Nos faz bem, nos traz alegria, e isso é no dia a dia. Aqui o salmista está falando sobre a bênção de poder desfrutar dos frutos do nosso trabalho, com a certeza de que nós estamos vivendo conforme os propósitos do Senhor. Não é maravilhoso? É uma proposta extraordinária. Quando nós nos empenhamos em nosso trabalho com integridade, com dedicação e com diligência, podemos experimentar a felicidade de ver o fruto do nosso esforço sendo abençoado por Deus. E isso é extraordinário na vida da pessoa. Isso gera um sentimento de realização. A autoestima dessa pessoa fica elevada. E essa promessa de prosperidade não é apenas no sentido material, mas envolve a satisfação que vem de saber que o que nós fazemos tem um propósito ainda maior. E esse propósito chama-se honrar a Deus e abençoar os outros. Quando o trabalho de nossas mãos é realizado com um coração que teme ao Senhor, ele se torna uma forma de adoração ao Senhor. Por isso que Paulo diz que tudo quanto nós fizermos, façamos como se estivéssemos fazendo ao Senhor. Os versículos 3 e 4 é linda. Diz assim: a esposa desse homem feliz e bem-aventurado, no interior de sua casa, será como a videira frutífera, os seus filhos como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então o salmista continua a descrever como as bênçãos do Senhor se manifestam na vida familiar do homem que teme a Deus. E ele usa duas poderosas imagens. Ele usa aqui a imagem da esposa, comparada a uma videira, mas uma videira frutífera, e os filhos como rebentos da oliveira. A esposa, para entendermos melhor, a esposa como a videira frutífera, para entendermos, a videira na cultura bíblica é um símbolo de fertilidade e de prosperidade para quem a tem. A esposa é descrita como alguém que traz frutos para o lar, que sustenta, que cuida, que abençoa a casa. A esposa aqui apresentada pelo salmista é uma bênção não apenas no relacionamento conjugal com o marido, mas também na criação dos filhos e na harmonia proporcionada ao ambiente familiar. O casamento, quando baseado no temor a Deus, é na verdade um reflexo do amor e da harmonia que somente Deus pode nos proporcionar. Mas ele fala também dos filhos como rebentos da oliveira à roda da mesa. A oliveira é uma árvore que simboliza paz, mas também simboliza longevidade e prosperidade. Os filhos então são vistos como frutos dessa união abençoada, e esses filhos vão crescendo e se desenvolvendo de acordo com os princípios de Deus que foram levados até eles pelos pais. Eles se tornam uma fonte de alegria e de orgulho para os pais, de satisfação, mas também são instrumentos de bênção para a sociedade onde eles vivem. A bênção de Deus sobre os filhos é uma promessa de crescimento, de saúde e de prosperidade espiritual. Então, meus queridos e amados irmãos, esse Salmo 128 nos revela que a verdadeira bênção na vida de uma pessoa, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade está em temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Não está condicionada às festas que o mundo oferece. Quando nós fazemos isso, a nossa vida passa a ser marcada por uma felicidade duradoura, por uma satisfação no trabalho e por prosperidade familiar. O temor ao Senhor é a chave para uma vida plena, onde o trabalho se torna uma fonte de bênção, onde o casamento é cheio de harmonia e onde os filhos crescem
como frutos da graça de Deus. Por isso o salmista diz que esses filhos são como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Hoje nós somos chamados a refletir sobre a nossa própria vida. Estamos vivendo em obediência aos caminhos do Senhor? Estamos colocando Deus no centro de nossas famílias e de nosso trabalho, de nossas atividades profissionais também? Se sim, podemos ter a certeza, a convicção de que Ele continuará a nos abençoar abundantemente. E aí a nossa vida passa a ser uma festa, uma alegria perene, que não depende das festas circunstanciais que o mundo oferece. Deus lhe abençoe. Deus abençoe sua família.